Olá amigos da TV Serra Norte, pessoal do YouTube, estamos de volta com mais um Mundo do Vôlei. Pois aí, o programa hoje está pegando fogo, porque a gente vai falar da última rodada, da parte de classificação da Superliga Masculina e já vamos entrar de sola no playoff feminino que está emocionante. Os jogos estão a mil, só grandes partidas mesmo, as meninas e os meninos jogando o fino da bola e a gente tem muita coisa para comentar hoje, então fica ligadinho aí e a gente vai começar falando da última rodada do masculino. Eu quis destacar apenas um jogo que eu acho que foi o mais importante da rodada, um grande clássico que reuniu os dois primeiros colocados e esse jogo servia para definir justamente quem ficaria com a liderança da Superliga e com isso poderia definir todas as séries de playoff em casa, né? Uma coisa que é muito importante e faz diferença para qualquer equipe. Então, Sada Cruzeiro e SESI São Paulo se enfrentaram em Minas Gerais. E o que pouca gente acreditava aconteceu. Jogando dentro de casa, o Cruzeiro tomou um sonoro 3-0 do SESI São Paulo, que não deixou os mineiros jogarem. Apenas o segundo set foi mais disputado, mas mesmo assim o SESI soube se impor. As parciais foram de 16-25, é isso mesmo, há muito tempo que eu não vejo o Cruzeiro perder um set com tamanha diferença. 16-25, 28-30 e 21-25. O maior pontuador da partida, que também levou para casa o Viva Vôlei, foi o oposto Alan do SESI, que fez 19 pontos na partida. O jogo foi bastante emocionante, catimbado. O Cruzeiro mudou bastante a equipe para tentar reverter o resultado da partida, mas não teve jeito. Foi realmente 3-0 para o SESI, o que trouxe uma pitada especial para o campeonato. O SESI hoje não é, desculpem gente, o Cruzeiro hoje não é mais imbatível, né? Isso é muito interessante porque traz mais emoção ao campeonato a partir do momento que a gente não tem um virtual campeão do torneio. A gente vê aí SESI, Sada Cruzeiro, Taubaté e um pouquinho mais atrás o Rio de Janeiro em iguais condições de vencerem o campeonato. Correndo por fora, eu citaria o Minas aí. Então assim, tudo está em aberto. Esse resultado mostrou que o Cruzeiro já não é mais aquele bicho-papão, é sim uma grande equipe, é sim uma equipe que deve ser temida, mas não é mais o bicho-papão que era antigamente. Isso traz mais emoção para os playoffs que começam já no próximo sábado. Mas isso a gente vai falar lá na agenda, tá? E os confrontos prometem ser emocionantes, aliás, como já estão sendo os do feminino. Mas antes de falar do feminino, a gente vai falar rapidinho como ficou a classificação final do masculino e os 8 classificados para o playoff. Em primeiro lugar, SESI São Paulo com 56 pontos. Em segundo, Cruzeiro com 54. Taubaté já um pouquinho mais atrás com 47 em terceiro. Em quarto, Sesc Rio com 39. Em quinto, também com 39, Fiat Minas. Sexto, Vôlei Renata com 37. Sétimo, Maringá com 32. E fechando aí os 8 classificados, também com 32, o Vôlei 1 Itapetininga. Então, essas 8 equipes vão passar playoff. A gente tem aí, infelizmente, o Caramuru Vôlei e o São Judas Vôlei rebaixados para a Superliga B na próxima temporada. Mas agora a gente vai dar um pulo lá para o feminino, que as coisas estão pegando fogo já na primeira semana de playoff. Os 2 primeiros jogos que aconteceram na segunda-feira, até pela disparidade das equipes, não mostraram nenhuma surpresa. O Curitiba Vôlei foi derrotado dentro de casa pelo Itambé Minas, o grande bicho-papão da competição, por 3-0 com parciais de 25-18, 32-30 e 25-19 para o Minas. Segundo set, o Curitiba mostrou garra, correu atrás, mas realmente não teve como. E a maior categoria das mineiras levou o set também. A maior pontuadora do jogo, por sua vez, foi a Costa Sabrina, do Curitiba, que fez 19 pontos. Mas quem levou o Viva Vôlei para casa foi a ponteira Natália. A Minas sobra na Superliga Feminina, né? Teve aí o revés contra o Praia na última partida, mas ainda é um time a ser batido, joga com uma velocidade absurda imposta pela Macris, tem um sistema de recepção e defesa também muito bons
E isso vai ser difícil de ser quebrado por qualquer equipe do Brasil. O Curitiba está fazendo sua primeira Superliga A. Acho que chegar ao playoff das quartas de final já foi um título para o Curitiba. Foi sensacional, visto que a outra equipe que veio da Superliga B, o Camboriú, ficou em último lugar. Então, o trabalho de Curitiba foi muito bem feito. E o segundo jogo, que está acontecendo hoje, quinta-feira, tudo leva a crer que também será vencido para o Minas, que deve passar para a próxima fase. O segundo jogo da noite, o Praia Clube jogando em casa, venceu por 3-0 o Fluminense, nosso querido Léo, aqui um dos nossos produtores, né? Infelizmente, né, Léo? O Fluminense perdeu 3-0 e as parciais foram de 25-23, 25-17 e 25-19. Lembrando que o Fluminense não pôde contar com sua levantadora titular. A Giovana se machucou há 2 rodadas atrás, um problema sério no joelho, e está fora dessa Superliga. Mas jogou com o Ju Carrijo, que era sua reserva imediata, e uma boa levantadora. Eu, particularmente, pelo jogo do Fluminense, não acho que o Carrijo comprometeu, não. Faltou uma melhor recepção, Taizinha não estava num dia inspirado, e o Praia jogando fino da bola, finalmente mostrando o melhor entrosamento entre a Fabizona e a Carly Lloyd. Isso é muito importante, que a Lloyd vai precisar muito das centrais daqui para frente. Agora, os jogos de terça-feira foram espetaculares. Eu vou falar primeiro do segundo, porque o primeiro jogo não tem como não deixar por último, porque foi sensacional. O SESI Voleibol, jogando dentro de casa, surpreendeu o multicampeão Rio de Janeiro e venceu por 3-7-1, com parciais de 25, 23, 20-25, 25-17 e um bem apertado, 25-23 no quarto set. Tiffany foi a maior pontuadora da partida com 20 pontos, mas quem deu um show em quadro, chamou a atenção de todo mundo, foi a outra ponteira da equipe, Gabi Cândido, que acabou com o Viva Vôlei. Gabi Cândido é uma menina que é uma das apostas do Brasil aí para o futuro, uma ponteira realmente passadora, né? Uma menina nova, com uma potência de ataque bastante interessante, uma menina bem novinha mesmo, mas que tem aí um futuro bacana. E fez para mim a melhor partida, aliás, o SESI fez a melhor partida do campeonato, que jogou muito coesa, a Fabiola distribuiu muito bem as bolas, teve o retorno da Dilf, que ainda não está em forma, não rendeu o seu melhor, mas o time soube se impor, e do outro lado vinha o Rio de Janeiro errando além da conta. O Rio, que vinha de uma emblemática vitória de 3-0 em cima do Praia, acabou sucumbindo para o SESI Voleibol diante de muitos e muitos erros, e isso deve ter deixado o Bernardinho enfurecido, e coitada dessas meninas no vestiário depois. Para terminar, o outro jogo que envolvia quarto e quinto lugar, geralmente é o confronto mais disputado da primeira fase do playoff, né? São equipes muito parelhas, normalmente acontece isso, e dessa vez não foi diferente. O Rino de Barueri venceu o Osasco Audax num jogaço por 3-7-2, com parciais de 22-25, 25-23, 25-23, 19-25 e ufa, 16-14 no tie-break. Foi teste para cardíaco. Skoronska mais uma vez brilhou, fez 26 pontos, ela que é a maior pontuadora da Superliga, mas teve uma ajuda muito interessante, não só para o Barueri, mas para todos nós torcedores do Brasil. A entrada da ponteira oposta, Thaís Santos, a Tainara, ela que já foi da seleção sub-21, jogou muito, foi a segunda maior pontuadora da equipe, fez 18 pontos, isso porque ela só entrou no terceiro set. A menina de apenas 19 anos jogou muito e deu um show em quadro, ajudando o Barueri a conseguir essa vitória. Do lado de Osasco, eu ressaltaria aí a grande Valeuska, uma central que fez 19 pontos na partida, uma pontuação altíssima para a central. Destiny Hooker foi muito bem e também Ângela Leiva. Osasco jogou muito, mas pecou em alguns detalhes que fizeram a diferença e acabaram dando a vitória para o Rino de Barueri. Amanhã, sexta-feira, a gente tem um jogo de volta e eu particularmente acredito que o Rio possa reverter esse jogo contra o SESI Bauru. Se realmente o SESI vencer e fechar por 2-0, vai ser uma grande surpresa para mim. O Rio cresce muito jogando em quadra,
jogando dentro de sua casa, né? E o Bernardinho não vai deixar parado, o time vai vir com a faca nos dentes. Já a segunda partida, também acredito no Osasco ainda mais forte jogando em casa, né? O time Zé Alberto vai ter muito mais trabalho nessa segunda partida e vocês têm que ficar ligados porque todos os jogos estão sendo transmitidos pela Sport TV 2. Então fiquem ligadinhos que daqui a pouco no final do programa a gente vai dar a agenda para vocês não perderem nada. E o mais legal é que a CBV tinha anunciado que somente a partir das semifinais a gente ia ter o desafio, né? A gente ia poder ver lá as jogadas no visor eletrônico. Só que depois de um acerto entre as equipes, isso já começou a acontecer na terça-feira, nos 2 segundos jogos do feminino e deve acontecer daqui para frente em todos os jogos. Então isso traz ainda maior qualidade para o trabalho dos árbitros e deixa os jogos ainda mais emocionantes. Então fiquem ligadinhos aí, porque a gente tem muita coisa pela frente. Bom, a gente vai dar agora um pulinho para dar uma volta para ir no saque rápido e saber o que está acontecendo no voleibol aí fora. E a gente começa o saque rápido de hoje falando da equipe do Balneário Camboriú, que subiu na última Superliga B, né, foi vice-campeão, mas que infelizmente acabou sendo rebaixado novamente por ficar na última colocação da Superliga. Pois é, o time de Elisângela soltou uma nota muito importante essa semana, dizendo que a equipe não vai acabar, os trabalhos continuam. É certo que vai ser necessário correr atrás de novos patrocinadores, mesmo sabendo que muito possivelmente a verba destinada à equipe será menor, né, porque a Superliga B demanda um investimento menor, né, então o time deve se reestruturar, deve perder algumas jogadoras, mas o mais importante para o voleibol brasileiro é que o time continua. Isso é uma grande notícia, a gente torce aí para que Camboriú amplie esse trabalho que vem sendo feito desde a última temporada lá, né? Que o time possa crescer e possa voltar na próxima temporada para a Superliga A. A gente deseja sorte aí para Elisângela, para toda a equipe, né? E deseja força mesmo para que esse projeto cresça a cada dia. E agora a gente vai falar da Libertadores de clubes masculino. Pois é, o torneio que aconteceu pela primeira vez esse ano, né, teve uma reunião essa semana, na última terça-feira, para que se avaliasse o torneio. E uma das ideias é de que já na próxima temporada a Libertadores dê uma vaga para o campeão na disputa da Copa do Mundo. Isso é uma coisa bem polêmica, porque geralmente o representante sul-americano sai do campeonato sul-americano, né? E a Libertadores quer pleitear essa vaga aí, acho que isso ainda vai dar muita polêmica. Mas a Libertadores, que esse ano teve na sua estreia 4 equipes brasileiras e 4 argentinas e foi vencida pela equipe do Bolívar, né? Uma grande final aí. Ainda se discute muito o crescimento da competição, que acho válido, né, para o voleibol sul-americano, mas essa grande pauta aí que eles estão lutando de conseguir uma vaga para o Mundial, eu acho complicado, a não ser que seja uma segunda vaga. Tirar a vaga do sul-americano é bastante complicado, mas a galera está querendo fazer um campeonato forte, mais forte até do que o sul-americano, e isso pode ser uma maneira deles pleitearem essa vaga aí, né? A gente torce que seja mais um campeonato que vingue, que cresça, né? Mas sem que entre em choque com o sul-americano ou com qualquer outro campeonato que a gente tem aí, porque isso é muito bacana. Bom, a gente fica por aqui no Saque Rápido, mas agora a gente vai responder as suas perguntas no Conexão MDB. Bom, e a gente começa o Conexão de hoje com uma pergunta da Laís Santos. Ela pergunta: quem serão as equipes rebaixadas da Superliga? Bom, a gente já falou aí do masculino, né? O São Judas Vôlei desceu junto com o Caramuru que vinha lutando para se segurar já algumas temporadas, acabou caindo. E no feminino, Brasília e Balneário Camboriú, né? O Balneário que acabou de subir da B, vai voltar para lá, né? Infelizmente a equipe teve vários problemas de patrocínio e montou-se uma equipe de última hora, então a gente sabia que ia ser difícil para Camboriú. E Brasília teve uma grande perda, né, do seu técnico, que teve problemas de saúde graves e teve que se ausentar da equipe.
Brasília vinha aí se segurando também com problemas de patrocínio em algumas temporadas, e a gente torce para que Brasília, assim como Camboriú, não encerrem o seu projeto, né? Isso é um problema já grave, né? Brasília começou um projeto muito bonito que vinha das ex-jogadoras Leila e Ricarda, passou aí toda uma gestão do Serginho Negrão, só que os três não estão mais no projeto, né? A Leila e a Ricardo seguiram carreira política e o Serginho Negrão veio nessa última temporada para o Pinheiros, ele que era o gestor da equipe. Então assim, a gente torce para que Brasília continue lutando. A gente sabe que também tem problema de patrocínio, o BRB, que é o maior patrocinador da equipe, tem alguns problemas aí. Então a gente torce muito para que esse projeto tão bonito não acabe. Brasília precisa ter um representante, né? É uma cidade muito importante para o Brasil por inúmeras razões, e a gente torce para que a equipe não acabe. Mas aí respondendo você, Laís, São Judas Vôlei e Caramuru no masculino e Brasília e Camboriú no feminino, tá bom? Bom, o Túlio Guimarães pergunta, Rio fora da Superliga? O Túlio deve ter feito essa pergunta com certeza depois do jogo do Rio contra o SESI Vôlei Bauru, onde o SESI venceu por 3-7-1. Túlio, acho muito difícil. Assim, você não estou menosprezando a equipe do SESI, é uma grande equipe, foi montada com grandes nomes, tem aí a Fabiola, que é uma grande levantadora, a Alpoça Diouf, tem a Tiffany com muita potência, né? É um time bem montado, né? Tem a Tássia, que é uma grande líbero, mas é um time que não deu muita liga, sabe? Não fez uma grande Superliga. Ganhou o Campeonato Paulista, foi muito bem, mas na Superliga deveu muito. E vive de muitos altos e baixos. Então assim, o Rio tem muita força e jogando dentro de casa, como eu já falei no programa hoje, ganha mais força ainda. Então assim, particularmente, eu acredito que o Rio vai reverter essa série e deva passar. Mas voleibol é jogado e as chances estão, a princípio, mais fortes que o SESI conseguiu essa primeira vitória. Agora, dizer que o Rio está fora da Superliga é um exagero, assim, acho muito cedo para isso, ainda tem 1 ou 2 jogos, dependendo do resultado do próximo, né? E o Rio tem muita competência, muita bola para virar isso aí. Bom, a gente termina o MDV de hoje, Conexão MDV, com uma pergunta do Ricardo Monteiro, que eu achei sensacional, tá, Ricardo? O Ricardo coloca assim, Hooker, Fawcett, Skoronska e Diouf. O Brasil não consegue ter mais grandes opostos? Ricardo, é complicado. Essa pergunta é muito inteligente. Dos 4 times que deverão, a gente não tem certeza, que deverão chegar às semifinais, quase todas as opostas são estrangeiras. A gente tem aí no Rio de Janeiro a Monique, né? E no Minas a gente tem a Bruna Honório. Todas as outras são estrangeiras. Então assim, é uma posição onde o Brasil hoje apresenta uma grande carência. A gente já teve grandes opostas, vide a Sheila, né? Vide Márcia Full, grandes opostas na seleção brasileira, Leila, né? E hoje a gente tem uma dificuldade, a gente tem uma Tandara, que é a atual titular da seleção brasileira, que ainda precisa crescer um pouquinho mais, mas é uma grande oposta, só que a gente tem um buraco ali na segunda oposta da seleção brasileira, que até agora não se definiu bem quem é, né? Então sim, essa nova geração tem essa carência, a gente precisa de que apareça aí opostas altas, fortes e ao mesmo tempo habilidosos, que é bem difícil. Então assim, eu não digo que o Brasil não consiga ter grandes opostos, como você perguntou aqui, mas a gente está numa entre-safra aí complicada e acredito que por isso tantas opostas estrangeiras estejam jogando Superliga. Mas a gente torce muito para que isso se reverta e que a gente volte a ter grandes opostos, levando o Brasil a grandes vitórias também. Bom, depois de responder as perguntas de vocês, como eu já tinha prometido, a gente vai para aquele quadro que é super esperado para você que quer ficar por dentro de todos os jogos que vão rolar na semana, e a gente vai para a nossa agenda. E a gente começa a agenda falando do playoff masculino, que começa no próximo sábado, e assim como o feminino, todos os jogos serão transmitidos pelo Sport TV 2. Então fica ligadinho aí, porque a gente tem às 11h30 da manhã Funvic Taubaté e Vôlei Renata, num jogo que promete ser bastante disputado. 11h30 da manhã, dia 23, Taubaté e Vôlei Renata, fica ligadinho aí. Depois das 2h30, a gente tem Sesc Rio de Janeiro e Fiat Minas.
talvez o confronto mais esperado dessa primeira fase de playoffs, quarto e quinto colocados. O Minas já venceu o Rio de Janeiro na Superliga, então assim, tudo pode acontecer nessa série. O Rio está devendo, precisa mostrar serviço, esse jogo é imperdível, não só para mineiros e cariocas, mas para todo mundo. Então 2h30, Rio e Minas. Às 9h30 da noite ainda, no dia 23, a gente tem o SESI São Paulo enfrentando o Vôlei Itapetininga. Esse é um jogo que pode ser disputado, mas já há uma disparidade maior entre as equipes. E no domingo, às 7h05, isso mesmo, gente, 7h05 da noite, a gente tem Sada Cruzeiro e Maringá Vôlei, um jogo onde o Sada Cruzeiro é franco favorito. Mas aí 4 jogos, entre sábado e domingo, para você ficar ligadinho nos meninos do Brasil. Já no feminino, a gente tem a segunda rodada dos playoffs, né? Tudo ou nada para algumas equipes aí que, se voltarem a perder, estão fora da Superliga. A gente está tendo hoje os 2 primeiros jogos, né? O Minas jogando com o Curitiba Vôlei e o Fluminense, que joga mais tarde. Quem quiser assistir, às 9h30 da noite, Fluminense e Dentil Praia Clube, né? Fluminense e Curitiba precisam vencer hoje, senão arrumam as malas e dão adeus à Superliga. Depois a gente tem amanhã a reedição dos 2 jogaços de terça-feira. Às 19 horas, Osasco Audax e Rinodê Barueri em Osasco. Um jogaço super disputado, não perca, amanhã 19 horas na Sport TV. E depois, às 9h30, Sesc Rio de Janeiro jogando a vida contra o SESI Vôlei Bauru. Então, ó, o que não vai faltar são 8 jogos, gente, de hoje até domingo, 8 jogos transmitidos. Não percam, muita emoção, e semana que vem a gente vai estar de volta para falar sobre tudo isso, já falando da próxima fase do playoff feminino e também do masculino. Então, jogos de altíssimo nível, emoção lá em cima, e você não pode perder nadinha disso, tá ok? Eu vou ficando por aqui, mas semana que vem eu volto e eu aguardo vocês. Um beijo grande e até lá!